ação, arguição de descumprimento de preceito fundamental, dentre as ações, obviamente, que envolvem aí o controle abstrato de constitucionalidade da lei. Na aula passada, a gente fez um panorama sobre as ações que compõem o controle abstrato, né? A ação, a ADC, a ADIM, a DPF, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ADIM interventiva. E aí a gente começou a discutir, pessoal, aquele famoso artigo 103 da Constituição, que é o que trata sobre os legitimados, aqueles que podem provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito, né, a essas ações em controle abstrato. Tirando aquela interventiva que eu falei para vocês, que é só o PGR que pode propor, né, no momento adequado a gente vai discutir algumas poucas peculiaridades dessa ação, mas a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a ADIM, a ADIM por omissão e a DC têm os mesmos legitimados. O que foi que a gente enfatizou e que a gente acabou concluindo a aula enfatizando sobre o assunto? Embora a Constituição não faça essa diferença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, enquanto jurisprudência extremamente defensiva, né, ou seja, impondo uma série de barreiras para que não houvesse acesso à corte, ou se houvesse de modo realmente extremamente estreito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fez a diferença entre os chamados legitimados especiais e os chamados legitimados universais. O que significa dizer basicamente o seguinte: parte daqueles legitimados do artigo 103 podem propor demandas sobre basicamente qualquer matéria, não é? E basicamente uma outra parte só pode propor demandas, né? Só pode impugnar uma lei qualquer, se demonstrada a chamada pertinência temática, tá? E o que é basicamente aqui a pertinência temática? É demonstrar o vínculo que aquele legitimado tem com a respectiva matéria que está sendo impugnada. Então, um governador que vai impugnar uma lei de um outro estado deve mostrar, por exemplo, a capacidade que a lei daquele respectivo estado tem de influenciar no seu próprio estado, trazendo prejuízos, né? E influenciando negativamente algum tipo de aspecto da ordem social, econômica, enfim, ou qualquer outro tipo de influência no respectivo estado. Por outro lado, por exemplo, você não pode ver uma entidade de classe impugnando uma lei, né, através de um ADIM, sendo essa lei uma lei que trata de uma carreira, de uma determinada categoria de profissionais que não tem os seus interesses defendidos por aquela determinada entidade de classe em âmbito nacional. Então, perceba que essa ideia da pertinência temática, inclusive, ela é um aspecto relacionado a requisito da própria petição inicial. Falei para vocês que, quando fiz a OAB lá, o 16º exame, né, em 2015, foi uma petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade, proposta por um governador do estado, e eu tive que abrir lá um tópico, né, da pertinência temática. Talvez a última aula aqui que eu dei sobre a ação direta de inconstitucionalidade, eu mostro para vocês aqui uma petição dessas que estão sendo, né, propostas aí cotidianamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para vocês observarem. Mas essa questão não é algo, não é algo marginal, não é algo secundário, é algo que repercute, inclusive, no conhecimento ou não da ação por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o legitimado tem que colocar lá. Se ele é um legitimado especial, ele tem que colocar o tópico da pertinência temática e tem que demonstrar qual é o vínculo que tem com aquela norma que está sendo impugnada. Do contrário, o Supremo não vai conhecer da respectiva ação. Tá? Então, foi em linhas gerais, nesses 5 minutos aqui de revisão, foi isso que a gente discutiu na aula passada. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai discutir, pessoal, alguns aspectos controvertidos, né? Alguns aspectos jurisprudenciais sobre a legitimidade para a propositura dessas ações. Há muitas questões que precisam ser discutidas aqui, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aí na tela o nosso rol aí de legitimados, né, do artigo 103 da Constituição, que trata aí sobre aqueles legitimados que a gente acabou de revisar. Os que estão aí sublinhados de azul são aqueles que são legitimados universais. E aqueles que estão sublinhados aí de vermelho são os chamados legitimados especiais. Pois bem,
A gente tem algumas questões aqui para poder discutir, tá? E eu já quero chamar a atenção de vocês para o inciso 3, né? Juntamente aqui com o inciso 2. Olha só. O caput diz que podem propor ADINs e ADCs. Presidente da República, mesa da Câmara e mesa do Senado. Não é? Então, não é comum, viu, pessoal? Por incrível que pareça, isso não é tão comum. Não é comum você ver a mesa da Câmara ou a mesa do Senado propondo ADIN. Geralmente é partido político, tá? Quando envolve alguma questão ali de tramitação no Congresso Nacional, alguma matéria, etc., ou é o partido político com representação no Congresso Nacional, se a lei já foi aprovada, ou é um parlamentar que impetra aquele mandado de segurança, que a gente teve a oportunidade de discutir em alguns momentos aqui na nossa disciplina, na primeira parte, né? Mas não é comum, embora haja a previsão. Então, o parlamento, através das suas mesas diretoras, tem a possibilidade de propor, né, as ações em sede de controle abstrato. Isso aqui, obviamente, eu estou falando a nível federal e a nível estadual também. Porque se você repara, no decorrer da leitura do artigo 103, você vai ver aí, mesa das assembleias legislativas, não é? Você vai ver aí, mesa das assembleias e mesa da Câmara Distrital, né? Da Câmara Legislativa lá do Distrito Federal. Mas olha só, há uma pegadinha que muita gente cai, né? E o Supremo, inclusive, teve que se manifestar sobre isso em dado momento. Olha só, a gente sabe que existe, né? E eu vou resgatar algumas informações aqui, mas a gente sabe, pessoal, que existe a chamada mesa diretora, do Congresso Nacional. Né? Antes da gente falar especificamente sobre essa mesa diretora do Congresso Nacional, a gente precisa relembrar só alguns aspectos básicos, né? O que é uma mesa diretora? A mesa diretora nada mais é do que aquele órgão interno da Casa Legislativa, que é um órgão diretivo. A mesa diretora é quem é responsável aqui por pautar os projetos que serão votados, né? O presidente da mesa é aquele responsável por franquear a palavra, né? E controlar o tempo de uso da palavra por parte dos parlamentares. Então, no fundo, sendo muito sintético, muito bem resumido, a mesa diretora é o órgão de direção, é o órgão que cuida dos trabalhos administrativos da respectiva casa. Lá atrás, quando vocês estudaram comigo Direito Constitucional 2, há um ano, a gente discutiu aqui a eleição para a mesa diretora, né? Dentre as várias discussões que a gente teve aqui, a eleição para a mesa diretora da Câmara, eleição para a mesa diretora do Senado, então, tanto Câmara quanto Senado possuem suas mesas diretoras, não é? E que desenvolvem, que administram os trabalhos das respectivas casas. E aí o que foi que a gente identificou aqui, basicamente? Né? A gente viu, né, que a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado são eleitas, né, na sessão preparatória do dia 1 de fevereiro, do início da legislatura, para um mandato de 2 anos, e no terceiro ano da legislatura, uma nova eleição para um mandato de 2 anos. Né? Vedada aqui, obviamente, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Lembrando que essa interpretação é aquela, né? Não pode ocupar mesmo cargo na mesa diretora numa eleição subsequente, se for a eleição dentro da mesma legislatura. Se forem eleições de legislaturas distintas, é possível ocupar o cargo, né? Basta você lembrar aí de Rodrigo Maia, né? Eleito nos 2 últimos anos da legislatura anterior, 2017 e 2018, e eleito para os 2 primeiros anos da legislatura nova, né? 2019 e 2020. Eu, inclusive, estou com um vídeo que deve sair essa semana, discutindo uma questão aí que está sendo debatida, porque estão querendo que o Supremo dê uma interpretação possibilitando a reeleição do presidente do Senado, né? Mesmo que seja uma reeleição dentro da mesma legislatura. Né? A ideia de Davi Alcolumbre ser reeleito agora na eleição que vai ocorrer em 2020. Né? Em tese, por essa tese clássica, que é defendida no Supremo Tribunal Federal, né? O presidente da mesa não pode se reeleger dentro da mesma legislatura. E Rodrigo Maia, inclusive, é presidente desde o final de 2016, né? Ele ocupou o mandato tampão ali quando Eduardo Cunha foi cassado, enfim. Eu estou fazendo esse resgate para você relembrar. Tanto a Câmara quanto o Senado possuem as suas mesas diretoras, que são eleitas, né? Então você tem lá
para o presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, como é que está disposta a mesa diretora? Um presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente e 4 secretários. Primeiro, segundo, terceiro e quarta secretaria aqui, né? Cada uma com as suas funções definidas em regimento interno. Só que não existe eleição para a mesa diretora do Congresso Nacional, embora a gente saiba que ela exista. Porque há situações em que as competências que são exercidas são competências do Congresso Nacional e não da Câmara dos Deputados ou do Senado, isoladamente falando, né? Então, nesse caso, como é que é formada aqui a mesa diretora do Congresso? É uma espécie de entrelaçamento das mesas da Câmara e do Senado. Então, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O primeiro vice-presidente da Câmara é o primeiro vice-presidente do Congresso. O segundo vice-presidente do Senado é o segundo vice-presidente do Congresso. E assim você segue. Então, em tese, o cargo que o fulano ocupa na mesa diretora da sua casa de origem, ele vai ocupar no Congresso Nacional, havendo esse entrincheiramento, né? O que acontece na prática é que o presidente da Câmara, por exemplo, ele não tem cargo na mesa diretora do Congresso Nacional, ele está fora. Então, quando o Congresso Nacional se reúne para votar, quem preside atualmente é Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia está fora, porque ele não tem cargo. Então, repito, você vai ocupar na mesa do Congresso Nacional o cargo que você ocupa na sua casa de origem. Tá? Então, repito, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional e assim você vai seguir a ordem. Então, qual é a grande questão aqui? Durante um tempo, isso já faz um certo tempo, né? Já faz coisa de 10 a 15 anos. Se discutiu, isso foi parar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a mesa diretora do Congresso Nacional teria legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Considerando que o texto é expresso aí de dizer que a mesa da Câmara é a mesa do Senado. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Você pode até estar se perguntando, mas Helder, qual é a serventia disso? Qual é a serventia disso? Se os integrantes da mesa do Congresso Nacional são os mesmos integrantes da mesa da Câmara e do Senado. Se eles quisessem propor algum ADIM, poderiam propor via mesa diretora da Câmara ou via mesa diretora do Senado. Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente. Porque se você percebe que a composição da mesa diretora do Congresso é esse entrincheiramento aqui, você pode ter, enquanto integrantes da mesa do Congresso Nacional, uma maioria que é a favor da propositura daquela ADIM. Enquanto que, se você for analisar isoladamente mesa da Câmara e mesa do Senado, não tenha maioria. Você pode considerar que, do ponto de vista prático, pode acontecer que, quando há esse cruzamento aqui, se forme uma maioria, enquanto mesa do Congresso Nacional, que tenha vontade de propor um ADI, propor um ADC sobre determinada matéria, etc. Então, não é tão fácil assim você dizer, não, Helder, para que isso? Embora o texto não fale disso expressamente, basta propor através da mesa diretora da Câmara ou da mesa diretora do Senado. Isso não necessariamente pode acontecer, né? E aí essa discussão foi parar no Supremo. A mesa diretora do Congresso Nacional tem legitimidade para propor um ADIM? Qual foi a resposta do Supremo Tribunal Federal? E aqui o Supremo foi bem pragmático, né, e bem literal. O Supremo disse o seguinte, negativo, não tem legitimidade, né? A legitimidade aqui para propor ações diretas de inconstitucionalidade, segundo o texto constitucional, é a mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados. O legislador constituinte, quando criou esse rol, ele sabia da existência, porque ele próprio tinha criado a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado. Então, ele próprio sabia, não é? Ele próprio sabia que não teria ali a legitimidade, não é? da mesa do Congresso Nacional, porque a legitimidade que o Constituinte estava atribuindo, que ele queria atribuir, era a mesa diretora da Câmara e do Senado. Então não foi um silêncio eloquente aqui, ou o legislador esqueceu de atribuir a legitimidade. Não, ele quis fazer isso. Ele quis atribuir, até porque a mesa do Congresso Nacional ela se reúne esporadicamente, né, quando há essas competências aí do Congresso, a derrubar o veto, né, deliberar se vai derrubar ou não o veto do presidente da República e etc. Então, como a mesa da Câmara e do Senado são formadas através de eleição, elas atuam rotineiramente, a legitimidade tem que ser das duas mesas diretoras, porque são aquelas que atuam rotineiramente, tá? Então, lembre-se disso. A legitimidade, eu já vi muita gente cair em prova, já coloquei isso em prova, a mesa diretora do Congresso Nacional tem legitimidade para propor a DIN e a DC. Não tem.
A legitimidade é da mesa da Câmara e da mesa do Congresso, do Senado. Isso está expresso no texto constitucional. Está expresso aí na Constituição, tá? A mesa do Congresso não tem legitimidade. Perfeito, pessoal? Outra questão aqui importante, que foi objeto de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Vejam bem aqui o que diz o texto constitucional, né? O texto diz assim, quem é que tem legitimidade? O partido político com representação no Congresso Nacional. Tá? Durante um certo tempo, se deu uma espécie de interpretação, né, restritiva a esse dispositivo. Tá? Durante muito tempo se disse que para que houvesse o preenchimento desse requisito, para que o partido político pudesse propor um ADIM, pudesse propor um ADC, havia necessidade do partido político ter, ao menos, um deputado e um senador. Por que aqui? Porque o texto diz partido político com representação no Congresso Nacional. Então, se entendia que esse partido político com representação no Congresso Nacional, essa representação ela deveria existir, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí você teria a representação no Congresso Nacional. Isso significa dizer, pessoal, basicamente o seguinte, tá? Isso significa dizer basicamente o seguinte, que para essa interpretação restritiva, o partido político só podia propor uma ação direta se tivesse ao menos um deputado e um senador. Né? Só que, às vezes, você inviabiliza, né, a representação, porque a lógica, basicamente, é o seguinte, todo mundo aqui lembra também, né, das aulas do Poder Legislativo. Existem 513 deputados e existem 81 senadores. Então, a probabilidade, principalmente dos partidos menores, né, os partidos que têm partidos novos que eu digo não o partido em si, mas partidos recentes, né? E que tem aí uma representatividade baixa, é muito difícil, às vezes, você eleger um senador. Você elege um quantitativo diminuto ali de deputados, muitas vezes pelo quociente partidário, etc., mas você não consegue eleger um senador, né? São, repito, 513 deputados e 81 senadores. E outro aspecto também, né? Se vocês se recordam, muitas vezes, né, em 2018, algumas situações fora da curva, né? Mas geralmente o senador eleito é um senador que já tem uma carreira política. Alguém que já vem de uma caminhada política. É um cara que já foi deputado federal, já foi governador de estado, né? Já foi presidente, tem o caso de Collor, 2018, Dilma se candidatou também, né? Então a gente tem um histórico, né, de vice-presidente, por exemplo, Marco Maciel, que foi senador durante muito tempo, né? Itamar Franco também. Então a gente tem um histórico aqui de, no Senado, a gente ter políticos que já têm uma bagagem. Então, às vezes, o cara, para ter uma bagagem, ele já vem de um partido já antigo, de um partido que tem uma certa rodagem política e etc. E isso acaba, de certa forma, inviabilizando. É muito raro você ver um partido, né? Se você for olhar aí no histórico, você vê hoje, você vai encontrar talvez metade dos partidos políticos que só tem representação na Câmara dos Deputados e não tem representação no Senado. É muito comum você visualizar esse tipo de situação. Então, é uma pesquisa interessante. Faz muito tempo que eu vi isso. Eu acho que eu estava na graduação ainda. Acho que faz umas 2 legislaturas que eu não olho essa situação. Vou até dar uma olhada com calma depois. Quais são os partidos que têm representação na Câmara dos Deputados e partidos que não têm representação no Senado. Boa pesquisa. Assim que terminar a aula, eu vou dar uma olhada sobre isso. É o tempo que eu baixo o arquivo e posto no YouTube, depois disponibilizo para vocês. E aí, voltando aqui à discussão. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, e por conta de todos esses aspectos aqui, o que foi que o Supremo disse? O Supremo disse que para o partido político, né, preencher esse requisito da legitimidade, isto é, ter representação no Congresso Nacional, basta que o partido tenha um deputado ou um senador. Não precisa ter representação nas duas casas, né? Basta um deputado ou um senador para que a representação esteja preenchida. Então, um partido político hoje que promove uma ação direta de inconstitucionalidade, ele pode ter naturalmente sua representação na Câmara ou sua representação no Senado. Se tiver nos dois, ótimo, de certa forma mostra até a força do partido, mas não precisa, tá? A jurisprudência já pacífica do Supremo há um certo tempo que diz que não precisa de representação nas duas casas, basta um deputado ou um senador
que o requisito já estaria preenchido, tá? Outro aspecto também muito importante que chegou no Supremo Tribunal Federal, que foi basicamente o seguinte: imagine a seguinte situação hipotética. O partido político tem um deputado, né, e propôs uma ação direta de inconstitucionalidade. Às vezes, e vocês sabem disso, né, uma ação demora a ser julgada. Passa 4, 5, 6, 10 anos para ser julgada. E pode acontecer que nesse intervalo de tempo entre a propositura da ação e o julgamento de mérito, o partido perca a sua representação. Há situações até que o partido deixa de existir. Há situações até que o partido deixa de existir. Muda de nome, muda de presidência, muda de diretório, enfim. Mas pode acontecer isso entre o julgamento da demanda, entre a propositura da demanda e o julgamento da ação, o partido político perder a representação. A minha pergunta basicamente para vocês é a seguinte: o que acontece com a ação? O Supremo continua no julgamento ou o Supremo eventualmente diz, olha, perdeu a representação, não preenche mais os requisitos, eu não vou julgar mais o caso? O que é que vocês acham? O partido político propôs uma ação, perdeu a representação antes do julgamento da demanda. O que acontece com a ação? Alguém arrisca aí um palpite? E aí, ninguém arrisca nada, não é possível. Partido político perdeu a representação e a ação foi proposta. Partido político perdeu a representação e a ação foi proposta. O Supremo continua julgando ou não? Há questão maravilhosa aí na prova. Quero ver se vocês desenrolam. Olhem só. O Supremo tem uma jurisprudência que diz o seguinte, tá, pessoal? O Supremo diz que o requisito da legitimidade deve ser analisado no momento da propositura da ação. Pouco importa as mudanças fáticas que decorrem, eventualmente, de uma perda de legitimidade do partido, de um fechamento do partido, da extinção do partido, ou algo nesse sentido. Tá? Então, se o partido político propõe um ADIM e antes do julgamento da ADIM o partido perde representação, isso não ensejará, tá? Isso não ensejará a perda do objeto da demanda. Ao contrário, o Supremo vai seguir no julgamento, vai analisar o mérito, e essa questão de analisar se o partido tinha ou não representação é algo que deve ser analisado no momento da propositura, ao tempo da propositura da demanda. Se o partido tinha representação, ótimo. Se perdeu a representação depois que propôs a demanda, isso não é problema do Supremo Tribunal Federal. Isso não impedirá a análise do mérito, tá? Isso não impedirá a análise do mérito por parte do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, pessoal? Então, prestem atenção nisso daí, tá? Essa questão ela é muito importante, de maneira que o Supremo Tribunal Federal não perderá, não deixará de julgar se o partido político perdeu a representação no Congresso Nacional. Tranquilo? Então, esse aspecto jurisprudencial aí, ele é muito importante também. Olha só, outra discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal, ainda versando aqui sobre alguns legitimados, tá? Durante algum tempo, se discutiu no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de advogado assinar a petição inicial da ADIM. Então, você tem aí um legitimado, e a grande discussão era, esse legitimado por si só, ele recebe a capacidade postulatória, portanto, ele pode propor a ação sem a necessidade de auxílio do advogado, seja ele público ou privado, ou ele pode tranquilamente propor a ação sem esse auxílio. Isso é uma discussão que parece algo banal, tá, pessoal? Mas ela é algo, de certa forma, um pouco complexa, que isso repercute na prática. Porque, veja só, você está observando aí que existe, né, a confederação sindical, a entidade de classe em âmbito nacional e o próprio partido político, né, com representação no Congresso. Isso aqui é muito tranquilo. Vai propor uma ação direta, quem vai assinar a petição é o advogado. Então, às vezes você tem lá um advogado que trabalha para o partido. Eu tenho até um amigo que é advogado do PDT, né, trabalha com o PDT, e ele é do diretório aqui de Pernambuco, mas ele já assinou ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, né, assinou em conjunto com o presidente do Diretório Nacional do PDT, cuja sede fica em Brasília.
E aí é muito comum, você vai ver uma ação proposta por uma entidade de classe, por uma confederação sindical, por um partido político, você vê lá a assinatura do advogado, até porque esses legitimados não têm capacidade postulatória. A gente não pode confundir legitimidade com capacidade postulatória. Né? A gente não pode aqui confundir a ideia de que, ao ser legitimado, automaticamente ele já tem capacidade postulatória. Ele pode demandar em juízo, pode assinar uma petição inicial. Não. O partido político vai ter a petição inicial ali, assinada por um advogado, né? A entidade de classe em âmbito nacional, a confederação sindical, ok? Agora, isso foi discutido com os outros legitimados, que são aí órgãos públicos, basicamente, né? Exceto, obviamente, o Conselho Federal da OAB. Mas o Conselho Federal da OAB, que tem um presidente que é um advogado, ele próprio assina, então essa discussão não existe, tá? No âmbito do parlamento, né, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital, né, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, geralmente, as ADIMs são assinadas pela Procuradoria Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa de Pernambuco tem uma procuradoria, né, tem um procurador-geral, vai propor um ADIM, né, vai propor uma ADIM no âmbito do Estado também. Geralmente quem assina é o procurador legislativo. Então, esse tipo de problema, para esses legitimados, não existe. O problema que foi discutido no Supremo Tribunal Federal foi sobre a capacidade postulatória do presidente e do governador. Se o presidente, quando for propor um ADIM, se o governador, quando for propor um ADIM, ele por si só pode propor, ou ele tem que contratar um advogado, ou pode ser auxiliado por um advogado público. Né? Repita, essa discussão ela não é banal, né? Porque existem dois institutos aqui que precisam ser interpretados. É o Instituto da Legitimidade e o Instituto da Capacidade Postulatória. Ou seja, uma coisa é ter capacidade postulatória, é poder pleitear, é poder postular em juízo. Foi aquilo que vocês aprenderam em processo civil 1, né? Das partes, aí capacidade postulatória. Aquilo que vocês aprenderam também lá no direito civil, na parte geral, capacidade de direito, capacidade de fato, não é? Então, uma coisa é ser legitimado, outra coisa é ter capacidade postulatória. Aí você pode estar se perguntando, mas Helder, o Procurador-Geral da República, quando propõe um ADIM, ele não precisa de advogado. Mas a capacidade postulatória do membro do Ministério Público decorre da própria Constituição. Se você abre lá o artigo 127, abre o dispositivo lá das funções essenciais da Justiça, que trata do Ministério Público, você vai ver a Constituição atribuindo uma série de prerrogativas ao membro do Ministério Público. Então, alguns possuem capacidade postulatória que são dadas diretamente pela própria Constituição. E outros é a lei. A Constituição autoriza e a lei vai dar a capacidade postulatória. Então, se você quer ser advogado, você tem que concluir o curso de Direito, você tem que fazer a inscrição, ser aprovado, obviamente, no exame de ordem e fazer a inscrição. Né? E aí, consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter a capacidade postulatória, vai poder assinar suas petições, vai poder demandar em juízo, não é? Excepcionalmente, há casos em que há capacidade postulatória extraordinária, né? A impetração de habeas corpus, por exemplo. O sujeito não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus, não é? Em algumas situações nos juizados especiais, em algumas situações na justiça trabalhista, como você pode propor uma reclamação trabalhista sem estar assistido por um advogado. Enfim, você tem algumas situações excepcionais, não é? Que podem ali ser levadas a cabo ao judiciário sem necessidade da presença de advogado. Mas essa discussão foi parar no Supremo, e qual foi a diferença aqui que o Supremo fez? Exatamente essa. O Supremo disse, olha, uma coisa é ser legitimado para a propositura, exceto naquelas hipóteses em que a própria Constituição atribui a capacidade postulatória, como o Procurador-Geral da República, né? A maior parte desses legitimados precisam do auxílio do advogado, seja ele público ou do advogado privado. O advogado público, no caso da legitimidade aqui do parlamento, e o advogado privado, no caso do Conselho Federal, da OAB, do partido político, da Confederação Sindical e da entidade de classe em âmbito nacional. Tá? E aí, basicamente, o que foi que o Supremo Tribunal Federal disse em relação ao Poder Executivo? Olha só esse julgado aqui, para a gente poder observar. Né? Olha aí o que o Supremo Tribunal Federal disse. É uma jurisprudência que se consolidou já há muito tempo. E aqui a jurisprudência que eu trouxe para vocês, ela está falando aqui do governador do estado, ok? Mas isso aqui se aplica também ao presidente.
Então, veja bem o que é que o Supremo diz aqui. Ó. Os casos foi julgado aqui na ADI 2728, tá? Lá de 2007. A representação processual do governador do Estado no processo objetivo, isto é, ADIM, ADC, ADPF, né? ADIM por omissão, se faz por meio de credenciamento de advogado, né? Ou seja, tem que ter um advogado assinando a petição da ação direta proposta pelo governador ou pelo presidente, descabendo colar a pessoalidade considerado aquele que à época era o chefe do Poder Executivo. Basicamente, o que é que o Supremo disse aqui? Uma coisa é ser legitimado, outra coisa é ter capacidade postulatória. Então, uma coisa não está automaticamente atrelada à outra, tá? Exceto naquelas situações em que a própria Constituição atribui, que é o caso do Procurador-Geral da República. Mas aqui, ó, governador do Estado atua o legitimado para ação direta de inconstitucionalidade, quer, isso aqui é importante, tá? Quer mediante advogado, especialmente credenciado, ou via procurador do Estado, sendo dispensável, neste último caso, a juntada de instrumento de mandato. Então, explico isso aqui melhor. Se o governador do Estado quiser propor uma ADIM, seja no Supremo, seja no próprio Tribunal de Justiça do Estado, né, questionando um dispositivo que viola a Constituição Estadual, o governador ele pode fazer isso mediante um advogado que foi contratado para essa finalidade, ou a Procuradoria do Estado pode fazer isso. E aí, geralmente, o que é que acontece? Quem assina a petição é o Procurador-Geral do Estado. Né? E no âmbito federal, o presidente tem a mesma lógica. Ele pode contratar um advogado, para assinar a petição, juntamente com ele, né? E aí ele vai emprestar a capacidade postulatória a esse advogado, ou, o que geralmente acontece, do ponto de vista prático, a Advocacia Geral da União, ou seja, o Advogado-Geral da União, assina as petições propostas ali pelo presidente da República. Tranquilo? Então, no caso da capacidade postulatória aqui, né, para presidente e para governador, ela não existe, tá? Ela não é algo automático. Aqui precisa ou o advogado público ou o advogado privado, quem vai fazer o quê? Quem vai auxiliar o chefe do Poder Executivo a propor aquelas ações. Tranquilo? Então, observem bem esse detalhe aí, porque é algo que, de vez ou outra, circula aí na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa discussão. Tranquilo? Outra questão importante. Olhem só. Dois pontos que são realmente bem importantes, que já foram discutidos durante muito tempo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lá no último inciso do artigo 103 da Constituição, né, o 109, que está, aliás, o inciso 9, que estava aí na tela há pouco para vocês, deixa eu voltar aqui, olha aí, ó. O inciso 9 aqui, ele diz basicamente o seguinte, olha aqui, ó, o inciso 109 do artigo 103. Ele diz o seguinte, olha, quais são os legitimados aqui? A Confederação Sindical, né, e a entidade de classe em âmbito nacional. A gente tem algumas discussões jurisprudenciais aqui sobre o assunto. Tá? A primeira, basicamente, é a seguinte: o que é uma entidade de classe em âmbito nacional? O que é que faz uma entidade de classe ser considerada uma entidade de classe em âmbito nacional? Ela tem que estar em todos os estados da federação, ela tem que ter sede em Brasília, ela tem que ter filiados no Brasil todo, ela tem que ter filiados em todas as regiões do país, tem que ter sede em 5 estados, em 10 estados, enfim. Não existe uma lógica objetiva, né, sobre o assunto. O que é que aconteceu? Quando algumas ações chegavam no Supremo Tribunal Federal e eram entidades de classe, né, que representavam algum tipo de classe trabalhadora, né? E se dizia entidade de classe em âmbito nacional. O Supremo não tinha um requisito objetivo para analisar. A Constituição não fala nada de entidade de classe em âmbito nacional. Você tem que se valer da legislação ordinária. Se tem uma lei regulamentando isso, ou, por analogia, encontrar algum tipo de solução para o problema. Não existe uma lei, tá, pessoal, dizendo que é uma entidade de classe em âmbito nacional. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? O Supremo se valeu da analogia, né, para dizer o que era ou não uma entidade de classe em âmbito nacional. O Supremo se valeu da lei que regulamenta a partidos políticos. Porque a lei que regulamenta partido político diz assim, ó, o que é um partido político em âmbito nacional? Um partido que tem diretórios em 9 estados,
em pelo menos 9 estados, tem filiados em pelo menos 9 estados. Né? Então, esse foi o critério que o Supremo Tribunal Federal utilizou. Olha só qual foi o critério, né, como o Supremo decidiu, dizendo o que é ou não uma entidade de classe em âmbito nacional. Né? Olha aí o que o Supremo disse. Tem um julgado, né? Então, o Supremo diz assim, ó, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige para configuração, ó, do caráter nacional da entidade de classe, então tá aqui, ó, da entidade de classe, comprovação da existência de associados ou membros em pelo menos 9 estados da federação. Isso eu trouxe até um julgado recente, de 2020, agora de agosto, né? Há 2 meses, mas isso já é uma jurisprudência bem antiga, tá? Mais de 10 anos o Supremo já diz isso. Então, para a entidade de classe ela ser configurada como entidade de classe de âmbito nacional, ela tem que estar espalhada aí em pelo menos 9 estados. Tem que ter 9 estados ali com filiados e etc. Tá? Você pode estar se perguntando, até uma dúvida prática. Ô, Helder, como é que se comprova isso? Documento. Na hora de juntar lá, distribuir a petição inicial da ADIM, da ADC, da ADPF, o que a entidade de classe faz? Ela junta a comprovação de que ela tem em pelo menos 9 estados da federação filiados. Tem 9 diretórios, né? Tem 9 sedes em pelo menos 9 estados, não é? Então, isso foi uma analogia que o Supremo Tribunal Federal se valeu, né, da lei das eleições para dizer, ó, isso daqui é o que nós entendemos enquanto entidade de classe em âmbito nacional. Tranquilo, pessoal? Vejam, algumas questões também sobre o fato da confederação sindical. Só a título de curiosidade, vocês estão pagando direito do trabalho 2, não é? Ou é direito do trabalho 1? Já estudaram aquela parte de organização sindical do Brasil? O que é uma federação, o que é uma confederação, o que é uma central sindical, o que é um sindicato? Já estudaram isso, não? Eu realmente não me recordo quais são as disciplinas aí de direito do trabalho que vocês estão estudando. Qual foi a disciplina de direito do trabalho que vocês já estudaram ou estão estudando? Já viram isso, a parte de entidade sindical, não? Não vi especificamente, né? Assim, por cima. Falou tão baixo, eu nem te ouvi, Érica. Ele deu assim, mas deu bem por cima. Certo. Mas já viram, né? A parte de direito Ele coletivo. já citou já as confederações e tal. Pronto, veja. A gente tem uma organização no Brasil de várias representações de classes trabalhadoras. Né? Então, você tem um sindicato que compreende um município, uma base territorial, aquele princípio, né? Princípio da unicidade territorial. Então, você tem um sindicato que representa uma classe específica de trabalhador. Não é que tem um sindicato por cidade. É que por classe de trabalhador só pode ter um sindicato representando naquele determinado território. Né? Então, às vezes você congrega uma série de sindicatos e esses sindicatos que representam uma categoria de trabalhadores formam uma federação. Então, imagina, você tem um sindicato dos trabalhadores metroviários, não, dos trabalhadores urbanos, de ônibus, né? Motoristas e cobradores. Aí você tem um sindicato em Olinda, você tem um sindicato em Recife, você tem um sindicato em Jaboatão, um sindicato no Cabo, etc., que representa essa classe específica de trabalhadores. O ajuntamento desses sindicatos, no âmbito do estado de Pernambuco, forma uma federação, uma federação de sindicatos, uma federação que representa a classe dos trabalhadores, dos motoristas e dos cobradores de ônibus. Beleza. A nível nacional, essas federações que existem nos estados, elas se juntam e formam uma confederação. Então, uma confederação aqui, ela nada mais é do que um ajuntamento de federações, que nada mais é do que um ajuntamento de sindicatos. Então, a nível municipal, né, acho que é quase um federalismo. Quase um federalismo. Então, o professor Marcelo Labanco fala isso no livro dele, né? Federalismo enquanto ajuntamento, enquanto descentralização e etc. Então, você tem sindicatos no âmbito municipal, federações no âmbito do Estado, e você tem uma confederação que é um ajuntamento dessas federações. Né? Então, veja o que é que o texto constitucional diz. O texto diz que o legitimado é a confederação, não é a federação, não é o sindicato. Né? Então, só quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADC e etc., é a confederação.
né? A confederação sindical ou a entidade de classe em âmbito nacional. Então, a confederação sindical, ela é isso, pessoal. Ela é uma confederação que congrega, que ajunta federações, né? Classes específicas de trabalhadores que têm um tronco comum a nível nacional, e aí se forma a chamada confederação. Pois bem, a entidade de classe também, em âmbito nacional, ela gera algumas discussões. Eu acho que eu devo até ter falado isso aqui, tá? O Supremo tem uma jurisprudência extremamente restritiva para dizer basicamente o seguinte: para a gente interpretar que a entidade de classe em âmbito nacional, né, ela pode propor um ADIM, a entidade de classe ela deve representar toda uma categoria e não parcela de uma categoria. Tem um caso recente, eu não trouxe esse julgado aqui não, mas eu trouxe outros, já eu mostro para vocês, mas teve um caso recente que uma associação, né, de oficiais das polícias militares, perdão, uma associação, né, das associações, uma associação que congregava oficiais das polícias militares do Brasil todo, propôs um ADIM contra uma lei do Estado de Minas Gerais. E aí o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a legitimidade dessa associação. Qual foi o argumento? Baseado, inclusive, em jurisprudência da Corte, né? Qual foi o argumento do Supremo Tribunal Federal? A Corte disse o seguinte, que a entidade de classe, em âmbito nacional, ela precisa representar toda uma categoria. Ela não pode representar parte de uma categoria, né? E essa associação específica, ela não estava representando todos os policiais militares. Ela estava representando uma parte da categoria, que era a categoria do oficialato, os oficiais, e estava deixando de representar cabos, soldados, sargentos, subtenentes. Então, nesse sentido, como ela representaria uma parte, uma fração da categoria, ela não teria legitimidade, porque a entidade de classe em âmbito nacional ela precisa representar toda uma categoria, tá? E aí veja o que o Supremo Tribunal Federal firmou de entendimento aí, né? Sobre essa questão. Vejam aí, tem dois julgados bem interessantes aqui. Um de 2016, que foi noticiado nesse informativo, 826, e esse outro aqui, essa outra DIN aqui, 4462, que foi lá de 2011. Então, olha só. As associações, olha aí, que representam fração de categoria profissional, não são legitimados para instaurar controle concentrado de constitucionalidade de normas que extrapolem o universo de seus representados. Então, veja, como é que uma associação, por exemplo, que representa os oficiais, poderia impugnar uma lei que diz respeito a soldado, a cabo, a sargento, né? Então, não pode representar parte da categoria, tem que representar a categoria como um todo, né? Isso aqui foi um caso da Associação Nacional aí, de Magistrados, né, estaduais. Aí, veja bem, caso interessante, né? A associação que representa apenas juízes estaduais não pode ajuizar a DPF, vale para a DIN aqui, obviamente, né? Questionando o dispositivo da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, considerando que esta lei ela não rege apenas os juízes estaduais, mas sim os magistrados de todo o Poder Judiciário, seja ele federal ou estadual. Então, veja, os dispositivos que estão na Lei Orgânica da Magistratura são de interesse de todos os juízes. Então, essa ANAMAGES, ela não poderia propor uma ação questionando um dispositivo da LOMAN que diz respeito a toda a magistratura se ela representa apenas os juízes estaduais. Então, ela estaria, em tese, tutelando interesses daqueles que ela própria não representa. Então, o Supremo entende que representar uma parte da categoria não tem legitimidade, tá? Outro caso aí envolvendo a ANAMAGES, a mesma lógica, né? Mesma coisa, mesma questão aqui relacionada à DIN. Aqui foi na DPF 254, aqui foi na ADIM 462, perdão. A Associação Nacional de Magistrados Estaduais não tem legitimidade para propor a DIN contra a norma de interesse de toda a magistratura. É legítima toda vez para a propositura de ação direta contra a norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro. Então, ela não pode propor uma ação contra uma lei, contra o dispositivo da LOMAN, que diz respeito a toda a magistratura, porque ela não representa toda a magistratura. Ela representa apenas juízes estaduais. Então, ela não representa os juízes do trabalho, que é representado pela ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrados do Trabalho. Não é? Ela não representa
os juízes federais, que é representado pela AJUF, Associação dos Juízes Federais, né, Associação Nacional. Então, isso é muito claro. Não cabe representação parcial de uma categoria. Ou você representa todo mundo e, portanto, você teria legitimidade, ou você não representa ninguém. Tranquilo? Então, esse é um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. E aí, outra questão aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção também, que vai demandar da gente um conhecimento sobre essa organização sindical no Brasil, né? Eu acabei de falar para vocês aqui. Olha só. União Geral dos Trabalhadores, UGT. Aí veja, preste atenção que eu vou explicar esse caso aqui. Isso foi um julgado também, ó, na ADI 44 aqui, ó. ADI 44, aliás, 4224, julgado ali em 2011. Ah, então tem aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade 4224, julgado aqui, ó, em 2011, publicado também em 2011. Olha só. União Geral dos Trabalhadores, né? Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante, ou seja, a União Geral dos Trabalhadores, para instaurar controle abstrato de normas, visto não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no 103.9, parte inicial, ou seja, confederação sindical. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei 11.648 de 2008, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadores dos interesses gerais dos trabalhadores e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada, né, categoria profissional ou econômica. Olha só, se você não entendeu nada do que eu li até agora, você precisa lembrar do que vocês aprenderam lá sobre as chamadas, ó, centrais sindicais. Né? Centrais aqui, sindicais. Olha só, o que é uma central sindical, né? E o que é aqui, basicamente, uma confederação. Veja, falei há pouco para vocês que uma confederação ela é um ajuntamento de federações, que, por sua vez, é um ajuntamento de sindicatos, que representa categorias específicas de trabalhadores. Então, eu posso ter um sindicato que representa os metroviários, uma federação que representa os metroviários e uma confederação que congrega as federações que representam os metroviários. Então, você perceba aqui, presta muita atenção nisso, você perceba aqui que a confederação sindical, ela representa uma classe específica de trabalhadores. Então, você tem uma categoria de trabalhadores que é representada especificamente. A central sindical, por exemplo, tem uma muito famosa no Brasil, né? A CUT, Central Única dos Trabalhadores. Às vezes tem protesto, tem movimento grevista, o pessoal da CUT está lá envolvido. Então, olha só, centrais sindicais, né? E aqui especificamente a CUT, né? Aí no julgado estava falando da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Qual é a função da central sindical, da CUT, da UGT, por exemplo? Vejam, ela não representa uma classe específica de trabalhadores. Ela representa a classe dos trabalhadores genericamente falando. Vamos lutar por melhores condições de trabalho no Brasil, vamos lutar contra a reforma trabalhista, vamos lutar contra uma reforma no âmbito da CLT. A central sindical, ela não tem uma classe de trabalhadores específica que ela defende, ou que ela defende os interesses. Ela defende os interesses de todo mundo. É o mesmo que eu dizer assim, pessoal. Imagina, a Associação Nacional dos Praticantes de Esportes. Se eu disser assim, Associação Nacional dos Praticantes de Esportes, eu vou botar todo mundo no meio. O pessoal que joga futebol, o pessoal que joga vôlei, o pessoal que joga handebol, o pessoal que joga aí handebol, tem um pessoal na ESO, né, umas alunas da ESO e uns alunos que praticam a modalidade, o pessoal que é do surf, o pessoal que é do vôlei de praia, o pessoal que é de todo tipo de modalidade desportiva. Ou seja, genericamente é uma associação que defende os interesses de todo mundo. Mas é diferente eu falar assim, Associação Nacional dos Jogadores de Futebol. Você percebe? Então,
A central sindical aqui, ela defende os interesses dos trabalhadores, mas genericamente de todos os trabalhadores. Ela não defende os interesses de uma classe de trabalhadores específica, ela defende os interesses de todo mundo. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez, interpretando se uma central sindical poderia ou não, ou teria ou não legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade? O Supremo disse basicamente o seguinte, olha, e até uma questão bem prática e um pressuposto básico, né? Quando você diz assim, entidade de classe em âmbito nacional, confederação sindical, que representa uma categoria específica e que, portanto, inclusive porque precisa demonstrar pertinência temática, você vai ver que essas entidades de classe em âmbito nacional e confederação sindical têm a capacidade de defender melhor os interesses da classe específica de trabalhadores. Por quê? Porque elas atuam apenas nos interesses daquela respectiva classe. Quando você vê uma central sindical, ela defende os interesses de todo mundo, você não tem, em tese, a capacidade da central sindical de melhor defender os interesses, porque muitas vezes ela está até afastada do trabalho de uma categoria específica. É aquela história, né? Dono de todo mundo, se todo mundo é dono de algo, você acaba não sendo dono de nada. Ninguém é dono de nada. E a recíproca também é verdadeira. Se você diz que representa todo mundo, você, no fundo, acaba não representando ninguém. Né? Então, a central sindical, de certa forma, tem um trabalho muito mais simbólico do que propriamente efetivo. Não estou dizendo que são grupos que devem ser descartados, que não servem para nada. Muito pelo contrário. Há grupos de pressão, há movimentos grevistas que são liderados por centrais, pela CUT, por exemplo, Central Única de Trabalhadores, centrais sindicais que são importantes na defesa, na luta pelos interesses da classe trabalhadora, etc. Mas, do ponto de vista da legitimidade para a propositura de ADINs e de ADCs, o Supremo entende que não tem aqui qualquer capacidade, em tese, de representar uma categoria específica, já que são defensores dos interesses de todo mundo. Tá? Então, nesse sentido, a central sindical, a lição maior é essa aqui, a central sindical, tá? A central sindical, uma CUT, por exemplo, a UGT, por exemplo, né? Não tem aqui legitimidade para a propositura. Quem tem legitimidade aqui é quem? É a confederação sindical ou a entidade de classe em âmbito nacional. A central sindical aqui, ela não tem. A federação não tem. Um sindicato propriamente não tem legitimidade. Tá? A legitimidade da confederação, que é o órgão máximo, digamos, a instância máxima da representação sindical no Brasil. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Estão acompanhando? Tudo certo até aqui? Érica, você tem alguma pergunta? Não? Então, oi. No caso, eles não têm capacidade... Isso é logo no início da aula, que eu me perdi. Que tu falasse do presidente e do governador, que eles não teriam capacidade postulatória, precisariam de um advogado público ou particular. Aí, exato, esse entendimento se aplica, no caso, para essas confederações sindicais e essas entidades de classe. Também, tal, né? Exatamente. Tem que ter advogado. Geralmente você vai, uma entidade de classe, uma confederação, tem um advogadozinho lá, até porque você não pode imaginar, o diretor da confederação, o presidente nacional de uma categoria de trabalhador assinar uma petição, não tem capacidade postulatória, tem que ser um advogado. Se ele for advogado, tudo bem, mas ele assina como advogado, não como presidente de algo, entendeu? Entendi. Então, ele teria que ter, tem que ter, na verdade, o partido político tem que ter advogado, a entidade de classe em âmbito nacional, a confederação sindical, o Conselho Federal da OAB, o presidente quem assina é o advogado. Então, a capacidade postulatória não é dele enquanto presidente, é do advogado em si, né? Até porque isso não vai acontecer, obviamente, porque é requisito da OAB, o presidente da ordem está em dia com as suas obrigações dentro da própria instituição. Mas imagina que, por alguma razão, o presidente da ordem não esteja impedido de advogar. Né? Ele não poderia assinar a petição inicial, tem que ter um advogado, alguém que representasse, porque ele, por si só, a condição de presidente não atribui a ele a capacidade postulatória. A capacidade postulatória é dele porque ele é advogado, entendeu? Então, e as mesas das assembleias, a mesa da Câmara Legislativa do DF, a mesa da Câmara do Senado, quem assina a petição é o procurador legislativo, que é um advogado público. É um procurador do Estado, um procurador, um AGU,
mas que trabalha especificamente no parlamento, né? Uma carreira, inclusive, muito bem vista nos últimos anos, né? O Ministério Público tem batido muito para que as câmaras municipais, as assembleias legislativas façam concursos para procuradores legislativos, porque é uma carreira bem importante e quando se faz isso, você para de estar contratando advogado, né? Escritório para fazer às vezes, etc. Então o presidente precisa, o governador. O único que não precisa de advogado é o PGR, porque a capacidade postulatória dele é dada diretamente da Constituição, né? Quando trata ali do Ministério Público, das funções institucionais, e diz que o Ministério Público titulariza a ação penal, é fiscal da ordem democrática, da ordem jurídica, fiscal da aplicação, etc., ele já atribui a ele especificamente a capacidade postulatória. Então o PGR ali vai e propõe, não faz sentido, né? Um órgão autônomo independente como o MP tem que ter um advogado ali para assinar a petição, ou em última instância, forçando muito a interpretação, haveria necessidade de participação do AGU, né? Mas desse rol aí, só ele que pode por si só assinar a petição. Então, se você vê aí uma ADIM proposta por um PGR, você vai ver que tem assinatura no final. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Raquel Dodge, né? Augusto Aras, então, eles próprios aí têm a capacidade postulatória, tá? Alguém tem mais alguma colocação? Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo jóia? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, depois vocês vão, se forem revisar, vão assistir, não vão ter a parte